Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Rafael Ireno, da Iniciativa Z. E hoje eu estou aqui com o Martino e com a Miro para dar continuidade, conforme prometido, num assunto sobre performance e capacity no mainframe. Tá? Para quem não conhece, tá? Primeira mensagenzinha aqui, para quem não conhece a Iniciativa Z, daqui a pouco eu vou deixar um link aqui no chat, para caso você não esteja inscrito ainda no nosso grupo, peço que você se inscreva para que você possa ficar sabendo de todas as sessões, tudo que a gente faz relacionado a mainframe, tá? Daqui a pouco eu coloco o link aí. De novo, essa sessão ela é uma continuidade do que a gente já fez, então essa é a parte 2 desse assunto. Eu também vou deixar aqui no chat para quem não teve a oportunidade de assistir aquela primeira sessão, eu vou colocar aqui no chat também o link com essa apresentação que a Miro e o Martino já fizeram na íntegra, tá legal? Já está disponível para vocês assistirem online. Com isso, eu passo para a Miro e para o Martino conduzirem a sessão. Eu vou estar monitorando o chat, o Martino também. Sinta-se à vontade para deixar o seu comentário aqui no chat ou usar na parte inferior da tela a opção de Ask a Question, para que vocês façam perguntas um pouquinho mais complexas ou mais encorpadas, vamos dizer assim. Beleza? Miro, é com você. Tá certo. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela audiência do parte 1 e pelos pedidos do parte 2. Eu vou dar uma breve pincelada no que a gente viu, tá? Mas vai ser bem breve mesmo, senão não vai dar tempo de novo. Então, para quem não estava na parte 1, eu sou a Miroslava, eu sou arquiteta de mainframe. Hoje eu tenho mais ou menos aí, mais de 12 anos de experiência em mainframe e em TI como um todo, 21 anos. Tá? Sou apaixonada aí pela plataforma Z e vamos além. A gente viu bastante conceito de planejamento de capacidade na parte 1, né? Vimos métodos de projeção linear e sazonal, e a gente parou na parte de Mainframe Hardware Architecture, né? A gente vai rever essa parte bem e vai dar uma pincelada na 1 e 2. E depois vamos continuar. Então eu vou passar rapidinho nesses slides, que foram mais teóricos. Agora a gente está indo um pouquinho para a prática. Então, esse aqui eu considero... Só um minutinho, o pessoal está falando que está sem Oi. áudio. Eu estou te ouvindo bem, deixa eu ver se tem mais alguém com problema. Você está ouvindo também, Rafa? Sim, escuto bem. Eu recomendo dar um refresh aí, um F5 no browser. Normalmente costuma voltar ao normal. Eu até coloco o fone aqui pertinho da boca para não... Vou tentar falar um pouquinho mais alto. Perfeito, o pessoal está falando que está ok aqui para a maioria, tá? Vamos nessa, então. Tá bom. Obrigado, Miro. Imagina. Então, vamos lá, gente. Eu acho que esse slide aqui contém bem a teoria de capacity planning, né? A gente focou que, além de ser uma disciplina aí da plataforma Z, é também uma disciplina ITIL, né? Um processo que exige uma cultura, né? Então, para implementar capacity management na sua empresa, você precisa de processos, ferramentas e evoluir na cultura, tá? Então, um dos componentes principais para capacity planning é o forecast, que a gente viu a sessão passada, vamos dar uma revisada, e o plano de capacidade, além, é claro, dos relatórios, que são cíclicos, né? Pelo menos uma vez por mês, a gente tem que rodar um conjunto de relatórios, eu vou passar hoje para vocês, né? E, como base para todas essas análises, a gente tem que ter uma boa ferramenta. Eu mencionei na sessão anterior que é comum o pessoal fazer bem gerenciamento de incidentes, gerenciamento de mudanças, ter ferramentas, vamos dizer, parrudas para isso, mas às vezes eu encontro que não é muito comum o pessoal investir numa boa ferramenta de capacity, né? Um dos logs principais é o SMF, né, que essas ferramentas tratam, né, e é muito importante, porque para você ter dados históricos, você tem que sumarizar
essas logs, né? Exemplo da log do SMF. Tem que sumarizar por dia, semana, mês, separar em períodos, né? Período do online ou período de business hours, né? Que é das 8 da manhã às 5 da tarde, das 5 à meia-noite já é manutenção, batch, etc. Para que a gente separa em períodos? Para poder comparar banana com banana, laranja com laranja. A gente não vai comparar um período que está rodando a minha transação online com o meu período que está rodando minha janela batch. Né? Então, para tudo isso, para fazer essa boa sumarização, uma boa tratativa da SMF, é necessário uma boa ferramenta aí de capacity planning, tá? Lembre-se, garbage in, garbage out. Então, essa foi a principal mensagem com relação a dados, né? Que nós só conseguimos fazer boas tomadas de decisão ou até prever e prevenir potenciais problemas, porque tem softwares hoje muito avançados. Quem participou aí da COS Academy viu umas soluções muito legais, né? Então, com dados e com ferramentas, nós temos o poder. Essa foi a mensagem, né? E o plano de capacidade é algo simples e necessário. Às vezes a gente coloca assim preconceitos, né? Quando a gente vê um plano de capacidade muito elaborado, a gente fala, nossa, será que é possível fazer aqui no meu dia a dia? É sim, é simples, né? São 4 componentes. Introdução. O que você vai planejar? Qual que é o hardware? Qual que é o pedaço de hardware que você vai fazer um planejamento de capacidade? Ah, CPU porque é mais caro, ok. Muito bem, quais são os métodos que você vai usar? Né? Quais são as fórmulas de forecast que você vai testar? Né? Como que vai ser seus métodos? Qual que é a demanda? Quais são seus SLAs? A gente falou de SLAs, né? Exemplo, a minha transação de cartão de débito ou crédito tem que terminar em X segundos, meio segundo, por exemplo. Então, isso é um SLA, né? Service Level Agreement. Então, quais são as minhas metas? Sem metas, né? Sem SLAs, a gente não sabe o que medir, o que planejar, né? Então, SLA é muito importante no planejamento de capacidade. E, por fim, as recomendações, né? Olha, segundo as minhas análises, eu vejo que hoje nós estamos bem, nossa performance está boa, nossa capacidade está adequada, mas, segundo as projeções, em tal mês a gente vai ter que revisar, provavelmente vai precisar aumentar MIPS, etc. E lembrar que o plano de capacidade é um documento vivo, né? Um exemplo clássico, eu até coloquei aqui, e na sessão passada eu não tinha colocado, a pandemia, né? A pandemia mudou todas as projeções aí, né? E a gente vai ver um exemplo. Então, eu dei o exemplo da regressão linear, falei que não dá para entrar em how to, né? Que a gente fala, em como fazer, porque vai ficar muito extenso o material, né? Mas eu dei um exemplo aqui, por exemplo, o IBM-Z PCA, ele faz a regressão linear para você, né? Então, um exemplo que você pode utilizar. Ou, por exemplo, as fórmulas do Excel, né? São bem fáceis aí, com algum tutorial, com um pouquinho de estudo, você consegue aplicar e fazer uma projeção linear, por exemplo. Ou uma projeção sazonal, né? Se o teu cliente tem alguma sazonalidade, por exemplo, eu tinha um cliente de varejo que a gente passava o ano todo para prever o peak season, que era o Black Friday, período da Black Friday até o ano novo. Então, se você tem essa sazonalidade, né, possivelmente você vai ser mais feliz com o sazonal. Mas você tem que testar. Então, como que a gente testa? A gente faz análise de forecast versus actual. Quer dizer o quê? Eu analiso a diferença do projetado e o real, né? E eu posso calcular isso em percentual, né? Quantos por cento acima ou abaixo do forecast eu estou ficando? E faz o teste com a projeção linear, faz o teste com a projeção sazonal. Eu aconselho a ter pelo menos esses 2 forecasts para você testar e ver qual que se adequa melhor à sua realidade, né? O que eu, Miroslava, acho uma boa margem de erro, ou
um upper and lower limit. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que você tem uma linha de tolerância acima e abaixo. Qual que é o seu upper and lower limit? Ou qual que é a sua margem de erro que você vai trabalhar? Também depende, né? Mas eu, Miroslava, acho legal ficar a menos de 10, né? Se a maioria dos intervalos ficar na margem de erro abaixo de 10% para cima ou para baixo, eu considero uma boa projeção, né? E aqui eu coloquei adicionar um exercício que eu fiz recentemente, que eu estou chamando de fator pandemia, né? Eu acho que muitos capacity planners aí ficaram arrancando os cabelos com a pandemia, porque ninguém ia prever a pandemia. E o que a gente fez para tratar o fator pandemia, né? Se vocês verem aqui, esse aqui é o percentual, tá? Esse aqui era como vinha vindo a acurácia. Esse 0,10 aqui é 10%, 10%, tá? Então, 10% abaixo, 10% acima. Essa projeção estava vindo bonitinha, nos limites que eu considero legal, abaixo de 10%. E aqui são os percentuais, né? Aqui está 0,10, mas é 10%. Se for negativo, para baixo, se for positivo, para acima. Olha só, 0,01 quer dizer que eu acertei na mosca. Ó, 0,00 acertei na mosca, tá vendo? E aí chegou abril, pá! Meu percentual, a diferença da minha acurácia foi para as cucuias, né? E aí o que eu fiz? Eu analisei 3 meses de pandemia, percebi um certo padrão e percebi que a gente ficou abaixo 20% do projetado. Então eu fui corrigir. É a mesma coisa quando tem um crescimento, a teoria, vamos dizer. Eu expliquei aqui da outra vez que a gente tem que sempre atualizar, né? O forecast é algo vivo. Pode ter vários N fatores que você vai ter que adicionar. Exemplo, poxa, meu time de aplicação está colocando uma feature nova na minha aplicação mobile, né? Então vai vir mais acessos no meu mainframe, no meu back-end. Como que eu vou projetar isso? Eu posso, por exemplo, nesse caso da aplicação, fazer um stress test. O que é? Deixa eu ver quanto a mais lá no desenvolvimento vai gastar com a nova versão e eu vou aplicar isso proporcionalmente no meu forecast. Né? Você pode não acertar na mosca, mas já é uma correção do seu forecast que você fez antecipadamente. Tudo bem. E no caso da pandemia, a gente não tinha como prever antecipadamente, mas depois de 3 meses eu consegui encontrar um padrão, que foi 20% a menos. Fui lá e corrigi, pá, na mosca de novo. Ó. Onde dá 0 é que eu acertei na mosca. E aí essa projeção com e sem pandemia ficou assim, olha que legal. Eu coloquei aqui em verdinho como ficaria sem a pandemia. Putz, ele já precisaria de um novo mainframe ou mais MIPS, né? Mas com a pandemia, ele teve uma folga, esse cliente, né? Então, é um tempo, vamos dizer assim, que dá para planejar bonitinho, um upgrade, fazer as análises, etc. Ele prolongou a vida útil desse mainframe nesse caso. Então, qual que é a dica de ouro? Teste diferentes fórmulas de forecast, né? E aqui atrás desse gráfico, tinha a projeção linear, a projeção sazonal e qual que era a margem de erro, ou upper e lower limit, dos dois, né? E como esse cliente é varejo, ele tem uma certa sazonalidade em setembro, novembro, e por isso ficou com esse nível mais assim certeiro na sazonal, mas poderia não ser, né? Depende do cliente, depende do negócio do cliente. E aqui ficou legal, né? Tem o fator pandemia e sem pandemia. Eu queria mostrar para vocês. Então aqui eu vou passar porque pretendo terminar em 1 hora hoje. Esse aqui é importante, né? A gente tem diferentes sabores de mainframes, né?
A gente tem o Enterprise Class, para clientes maiores, que têm mais consumo, MIPS, por exemplo, e para clientes menores, os Business Class. São processadores menores, são mainframes menores, menos canais, etc. Então, né, são diferentes sabores. E aqui, por exemplo, aqui é no Enterprise Class, no mainframe maior. Dentro do mainframe maior, a gente tem também diferentes subcapacity models, né, que a gente fala, que é o quê? Velocidade de processadores diferentes ou capacidades diferentes. Mas, Miros, para que eu vou querer um processador menos potente ou com menos MIPS? Por causa de escalabilidade, né? Nem sempre o seu cliente está crescendo como aquele lá, né? Qual que é a sua margem de crescimento? É 10%, 15% ao ano, 30% ao ano? Qual que é o tamanho do teu ambiente? 2.000 MIPS, 13.000 MIPS, 40.000 MIPS? Então, assim, você não é que é errado, mas você tem que avaliar qual que é o melhor tamanho para você ter mais mobilidade quando você for aumentar ou diminuir. Por exemplo, se eu tiver um modelo 700, cada vez que eu aumento, aqui no caso essa Z15, cada vez que eu aumento um processador, eu estou aumentando 2.000 MIPS. Putz, se o meu cliente só tem 2.000 MIPS de capacidade, por que eu vou ter um processador desse aqui? Eu vou ter que dobrar o meu ambiente para poder incluir mais um processador? Fica ruim, né? Agora, se eu tenho um ambiente com 2 mainframes ou 4 mainframes, com, no total, 60.000 MIPS, daí é mais interessante eu ter um modelo 700, entendeu? É para isso que tem esses vários sabores. Então, por que eu estou falando de hardware, né? Hoje em dia, acho que sempre, na verdade, o analista de capacidade tinha que se preocupar com hardware, mas hoje em dia ainda mais, né? Esses novos mainframes, Z13, Z14, Z15, eu chamo que eles são de cache oriented, quer dizer o quê? Eles são muito sensíveis a como o seu workload trabalha com os níveis de cache. O que é isso, Miros? Então vamos lá. Esse aqui é o desenho, né? Meu CPC, minha CPU, tá? E os diferentes níveis de cache da minha CPU. Muito bem, né? Vamos dizer, que isso me impacta, né? Eu como analista de capacidade. Se eu tiver um workload que vai buscar o dado da instrução nos níveis 1 e 2 de cache, eu tenho mais performance e gasto menos ciclos por instrução, né? Ou, em outra linguagem, eu não estou indo fundo na hierarquia do cache, que é chamado de nest. Esse assunto é meio complicado, mas eu tento simplificar. E eu tenho tido sucesso, né? Meus mentis estão entendendo. Então, assim, tudo que não está grudadinho na PU é o nest, né? Bem, uma linguagem bem, assim, alto nível, fácil. Então, o nest é L3, L4 memória. E aqui, né, o L1 e o L2 estão grudadinhos na PU. Então, vamos supor, toda vez que eu acho o dado da instrução que eu vou executar nos níveis 1 e 2 de cache, eu tenho uma melhor performance. Eu gasto menos ciclos por instrução e eu tenho um Relative Nest Intensity, quer dizer, se eu tenho um workload que tem uma intensidade maior de busca desses dados das instruções no nest, quanto mais fundo no nest, mais ciclos por instrução eu vou gastar. Mais intensity, né? Mais intenso fica essa métrica do Relative Nest Intensity. E quanto mais eu busco no L1 e L2 de cache, menos intenso, menos ciclos por instrução, mais performático fica o meu ambiente, tá? E por que isso me interessa? Bom, isso é muito importante para a performance. E algumas ações relativamente simples
a gente faz uma otimização, um tuning, né, nesses níveis aí, nesse consumo de ciclos de CPU, né, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Primeiro a gente vai passar a teoria. Então, o Capacity Planning, eu vou começar com isso, depois a gente vai ter que vir para os outros itens aqui, mas eu vou dar mais foco nesse aqui por agora, tá? Então, o Capacity Planner hoje, ele tem que entender um pouquinho além do que antes. Então, indo para as fórmulas ingratas. Como que eu calculo o Relative Nest Intensity, né? E por que eu preciso calcular? Porque é o seguinte, de acordo com quão intenso, né, for o seu uso do Nest, menos performático fica, mais L1 miss percentage, né? O que é o L1 miss? Então, vamos voltar aqui. Se eu for buscar o dado da instrução no L1 e não acho, é um miss, tá? Então, esse L1MP é o quê? L1 miss percentage. É o percentual de miss, né? Que eu fui buscar o dado da instrução no L1, não achei, é um miss. Então, qual que é o meu percentual de L1 miss, né? E qual que é o meu Relative Nest Intensity? Quão intenso eu estou indo buscar no Nest? O que é o Nest? L3, L4 memória. Tá? Quão intenso, quão fundo na hierarquia de memória eu estou indo para buscar o dado da instrução. Então, quanto mais intenso, mais ciclos por instrução, menos performático fica. E aí, o workload, ele é classificado em 3 categorias, tá? Do LSPR, tá? Em low, average e high. E o que é low, average e high, Miros? Então, é o seguinte. Eu aconselho a depois vocês buscarem lá no Google LSPR, tem um manualzinho do LSPR, ele é a bíblia do Capacity Planning. Então, quem nunca deu uma olhada, vai lá depois, baixa, dá uma lida com calma. Não precisa ser, né, para já, mas vai lendo. Então, basicamente é assim, de acordo com o seu workload, eu chamo assim, o workload pode ser cache friendly ou não. O que quer dizer isso, né? Ele pode usar bem os níveis de cache ou não. E aí tem algumas características do workload que pode tender, né? Tem uma tendência de avaliação desse workload para o low, que é o cache friendly, ou para o high, que é o não cache friendly, né? Então, mas isso não é obrigatório, tá, gente? Porque muitas coisas influenciam, inclusive a configuração, né, de peso, lógico, os CPs, e a gente vai falar sobre isso, tá, daqui a pouco. Mas algumas das convenções, né, por exemplo, se a aplicação for puramente batch, se o workload mix lá for puramente batch, a tendência é que a tua classificação do workload seja do average para o low. Né? Se você tiver um ambiente puramente online, vamos dizer assim, tiver mais transacional, um monte de I/Os intenso no I/O, então ele tende a ser do average para o high, tá? Isso aqui é só para a gente entender mais ou menos como que ele é classificado. Então aqui tem mais detalhes. Esse aqui eu peguei de uma palestra do John Berg, do Washington System Center, né? Ele detalha um pouquinho mais o que é low, average e high. Bom. Então, qual que é a importância de habilitar SMF 113 ou CPU MF Counters? Esse registro de SMF ou CPU MF Counters, ele te possibilita esses cálculos, né, a nível de cache. Ele possibilita você obter dados do Relative Nest Intensity, L1 Miss Percentage, e com isso você consegue, e com aquela tabelinha, né, que eu mostrei no slide anterior, ele pode classificar o seu workload como low, low average, average, average high, etc. E por que isso é importante? Porque
De acordo com o seu workload, você pode extrair mais ou menos do mesmo hardware. Então, em outras palavras, você pode ter diferentes capacidades de acordo com o seu workload. Então, por isso que é importante a gente ficar de olho nisso. Vamos supor, numa análise de migração de máquina, se você for lá na tabelinha e pegar, essa máquina tem X MIPS, e não cuidar de saber qual que é a sua classificação do seu workload, essa tabelinha pode não condizer com a tua realidade, né? Então, quem ainda não habilitou o SMF 103, peço que habilite. Tem bastante material, se você dá um Google aí, de como fazer. Então, esse aqui é um exemplo do ZPCR, eu vou ter mais slides sobre o ZPCR, né? De como a capacidade pode variar de acordo com a classificação do seu workload. Pode ser low, low average, average, average high, high. Olha só, essa aqui é a capacidade em MIP. Se o teu workload for average high, esse box aqui tem 8.066 MIPS de capacidade. Se for low, tem 9.765. Então, é por isso, quando eu mostrei isso para um cliente, foi uma surpresa para ele, né? Ele falou, pô, mas o que eu faço com todos os meus relatórios? Jogo fora? Não quer mais dizer nada? Não, gente, calma. Não é bem assim. A nossa base de dados, que tem aquele forecast que eu mostrei aqui, é MIPS Table. E eu uso também, recomendo usar. Mas nós temos ferramentas adicionais, né? Mas se bem que o IBM ZPCA já tem, né, Martino, essa classificação também. Ele lê o SMF 113 e ele consegue classificar. Tem sim, viu, Miro? A gente coleta, né, o 113 e ele faz a classificação automática para fazer o cálculo em MIPS, né? Uma dos cálculos, tá? Tá certo. Tem sim. Então, por exemplo, o IBM ZPCA já é uma ferramenta que já está, vamos dizer assim, adaptada para fazer esse tipo de classificação do workload. Basta você habilitar o SMF 103. Mas tem umas ferramentinhas adicionais que você pode também usar, mas essas ferramentinhas que eu vou mostrar, que é o ZPCR, ele lê apenas um intervalo, né? Então tome cuidado, porque se você estiver lendo, por exemplo, 1 hora de dados, uma média de 1 hora de dados, num determinado dia, né? Você pode ter uma classificação, né? E aquilo ali é só para aquele dado. Então, você tem que ter uma visão de qual que é, na maioria do seu intervalo, no período de online, qual que é a sua classificação para aquela LPAR? Average high. Durante o batch, para aquela LPAR, qual que é a sua classificação? Low average. Então, é importante você saber para você ter uma noção aí de qual mainframe, por exemplo, ia se adequar mais. Então, utilize a IBM Capacity Planning Tools, né? Utilize CPU-MF, né? O ZPCR a gente vai detalhar e vamos além. E o IBM ZPCA também já está preparado. Então, qual que é a mensagem? Não use apenas MIPS Tables, né? Não use apenas aquela tabelinha estática de MIPS. Use também ferramentas que consigam ler o SMF 113. Para quê? Para você não ser pego de surpresa, né, em algum problema de performance ou de capacidade. E aí um exemplo de ferramenta dessa, o ZPCR, né? O ZPCR, você pode baixar, tem aqui embaixinho o link, tem bastante também tutorial a rodo de como usar, mas eu estava falando para o Martino, talvez eu abra um canal no YouTube aí, talvez eu faça alguns tutoriais também, em português. Mas... Miro, a gente Oi? tem o canal da Iniciativa Z que a gente pode divulgar por lá também, YouTube. Tá, fechou. A gente faz aí uns tutoriais. É que hoje não dá tempo, hoje eu só vou falar que existe. Então, vamos lá. Então, essa ferramentinha você baixa, tá? Tá disponível. E você pode rodar
ou o RMF Post-Processor ou o CP3K Extract como input, né? Você roda em cima do seu SMF70, 79, SMF113, num determinado intervalo, e você pode jogar aqui e ele te diz, né? Como que está classificado o seu workload? Aqui nesse caso foi tudo average, né? Mas existem outros casos de outros clientes que de LPAR para LPAR varia, um é average, outro é low, outro é average high, depende do teu workload mix, que é o que a gente falou anteriormente. E a gente vai mudar um pouco de assunto que também é importante, né, para capacity planning, aquela outra caixinha. O que os capacity planners têm que se preocupar, né? Então, o Hyperdispatch não é coisa nova, né? Mas vamos dar uma revisada no que é o Hyperdispatch mesmo, né? É a afinidade do processador lógico com o físico, né? Ele é uma funcionalidade que ele vai sempre tentar manter, né, aquela afinidade do lógico com o físico. E por que, Miros? Por que eu preciso fazer isso? Porque, lembra do que eu falei? Se você vai buscar a instrução, né, o dado da instrução, ele vai tentar buscar no L1, pode ser que seja um miss ou não. Então, o Hyperdispatch, ele tenta minimizar o L1 miss, né? Ele tenta sempre manter o lógico com o físico para ele poder achar mais vezes a instrução nos níveis mais próximos aí de memória L1 e L2. Ele minimiza o Prism Dispatching, né? E como que eu faço, vamos dizer, um tuning? Como é que eu fico sabendo de como que está o meu ambiente? Nós temos dados, né? Um exemplo aí é do SMF 99.14, que dá dados a níveis de drawer, node. E temos ferramentas também, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho também uma ferramenta que está disponível. Né? Essa ZCP3 é uma ferramenta da IBM. Com todos esses SMFs, né, de entrada, eu consigo ver quantos vertical high, medium e lows eu tenho num ambiente para cada LPAR. E o que é isso? O vertical high é a afinidade máxima do lógico com o físico. É como se eu pegasse um processador físico e dedicasse para aquela LPAR. E por que isso é bom? Porque a probabilidade de eu achar os dados das instruções no level 1 e 2 de cache é maior no vertical high, né? E com isso eu fico com mais performance, e com isso meu relative nest intensity vai ser baixo, e com isso eu gasto menos ciclos ciclos de CPU por instrução, etc. Então, tudo de bom quando você tem um vertical high. O vertical medium, você tem um percentual do processador, né, que é o laranjinha aqui. Então, normalmente, o vertical medium, se não for o primeiro processador, que essas LPARs menores, normalmente tem esses vertical mediums com um percent share abaixo de 50%. Mas, normalmente, os vertical mediums, eles são uma parte do processador, né, que está shareado com as outras LPARs, acima de 50%. E os vertical lows, o que é? É tudo que o meu peso não cobre. O que é isso, né? Quando você vai lá na HMC e dá um peso para a sua LPAR, você está dando um percentual do todo. É como se o cake fosse um bolo, né? Tenho lá as fatias, que são os processadores, né? Então, eu vou dividir aquele bolo entre, né, as LPARs, né? Então, o percentual é o peso garantido daquela LPAR, tá? São quantos de processadores aquela LPAR tem garantido, né? Se o box tiver 100%, ele só vai poder usar aquela fatia. Se não tiver 100%, se alguma outra LPAR não estiver usando o peso relativo dela, a outra pode se aproveitar. Mas aí, esses processadores vão ser vertical lows, que é como se fosse o a mais, né? Um pouquinho a mais
para melhorar o paralelismo, para ter uma folguinha quando você precisar de mais, etc. Mas o ideal é você ter o que a LPAR precisa dentro de Vertical High e Mediums. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E tem uma tool também que está disponível, é no GitHub. Não é uma tool assim oficial IBM, mas é uma planilha, né, que foi desenvolvida aí com macros, né, que foi desenvolvida para o Alan Meneville. Ele é um IBM Client Technical Specialist da IBM na França. E ele disponibilizou isso no GitHub, então é aberto, vocês podem baixar e usar. E o legal é que essa tool ela é integrada com o ZPCR, então você pode usar o ZPCR, configurar bonitinho os pesos, a gente vai falar mais, tá? Não se desesperem, eu vou dar o passo a passo aqui, como que a gente faz uma análise dessa. Mas só para apresentar a tool, né? Você faz as mudanças lá no ZPCR de peso, Logical CP, ajusta tudo bonitinho e joga aqui nessa planilha. É fácil de usar também, lá no GitHub tem um manualzinho. E aí você fica sabendo, bom, com essa configuração, quantos Vertical High, Medium e Low eu vou ter? Isso é legal para a gente fazer simulação. Vamos supor que eu estou migrando de máquina. Nesse caso aqui é de uma Z14 para uma Z15. Quantos high, medium e low eu vou ter? Tá legal, eu vou ter isso. Comparado com o outro, legal. Então é uma ferramentinha que está disponível que você pode fazer esse tipo de análise também, né? E como eu tinha comentado, né, é interessante habilitar o SMF 9914, porque ele pode te dar esse tipo de visão aqui. Esse caso aqui foi um upgrade de uma Z13 para uma Z14. E aqui tem todas as LPAR e quantos vertical highs, mediums e lows para cada LPAR estão configurados nesse ambiente e em qual chip, em qual node, em qual drawer. Isso aqui é interessante, né, para você perceber, poxa, a minha LPAR, sei lá, GCP 8. Onde estão configurados os meus vertical lows, mediums e highs? Então, eu tenho um low aqui no chip 1. Deixa eu ver outro GCP. Então, um mau exemplo. O GCP... não, esse aqui são os processadores, né? Mas você consegue ver como que está configurado e em quantos nodes, em quantos drawers eles estão espalhados. E aqui, quando migrou para Z14, como tem mais PU chips por CPC drawer, né, na Z14, então ele conseguiu manter todos os processadores no mesmo drawer, e antes eles ficaram em 2 drawers. Então, é um tipo de análise legal, né? Também tem, quando você muda a configuração, ou se você tem capping, quando aplica o capping, todos esses cálculos mudam também. Então, é importante você perceber quais que são os efeitos na performance do teu ambiente quando isso muda. Então, esse aqui também é um slide de uma palestra do John Berg, né? Ele falou que o SMF 9914 e o SMF 113 te ajudam a entender a topologia e como que é o impacto da sua configuração de logical CPs e polaridade. O que é polaridade? É os vertical high, mediums e lows no seu ambiente, né? Essas recomendações eu vou dar na prática agora, tá bom? Então, o que está escrito aqui eu vou falar com mais detalhes. Então, tá bom, na prática, tudo isso é teoria. Como é que eu faço para fazer um tuning a nível de cache de processador? Então, vamos lá. Uma das coisas é você ter um peso adequado para a sua LPAR. O que quer dizer isso? É a fatia do bolo. Se aquela LPAR tem uma certa fome por CPU, né, em MIPS, você tem que dar a fatia adequada para ela, tá? Porque tudo que está dentro
do teu peso, todos os processadores, né, previstos para aquela LPAR que está dentro daquele peso, daquele percentual, é vertical high ou medium. Tudo isso se a LPAR for grande, sem contar aquelas LPARs pequenininhas. Quer dizer, o high é sem contar as LPARs pequenininhas. Então, vamos lá. Tudo que tiver dentro do peso previsto para a LPAR, o mínimo garantido, ou é um vertical high ou medium, ou seja, é uma performance melhor. Tudo que for excedente ao peso são vertical lows. Então, vamos supor que você tem uma LPAR mal dimensionada. E eu tenho visto bastante isso por aí, LPARs mal dimensionadas, né? A tendência de você usar os vertical lows é muito alta. E o vertical low ele pode ser configurado em qualquer lugar. Não tem aquela esforço, né, do Hyperdispatch de sempre manter o físico no lógico para otimizar os L1 miss percentage, né, para fazer toda essa configuração. Então, o vertical low ele entende que é um adicional que você vai precisar de vez em quando, de vez em nunca. Como ele não tem essa preocupação de manter sempre o lógico no físico para os vertical lows, você pode, e se você tiver uma LPAR mal dimensionada, tendo alto uso dos vertical lows, sua performance vai ficar ruim. Você pode escrever. Então, dimensionar o peso é essencial. E como que eu faço isso? Bom, tem um chart que eu gosto muito. É um chart que a gente usa desde sempre em Performance Capacity na IBM de Hortolândia, né? Que eu, antes de virar arquiteta, eu fiquei 10, 11 anos no time de PCM de Hortolândia, né? Então, quando eu entrei, o pessoal já mais antigo já utilizava esse gráfico, que é a média dos 10 picos. E o que é isso? É uma média de utilização horária, tá? Por mês. Porém, não é uma média de todos os intervalos. É uma média apenas dos 10 maiores valores. E por que eu vou fazer só uma média dos 10 maiores valores? Porque toda a média, ainda mais uma média mensal, tende a jogar o seu valor para baixo. E por que eu não quero jogar o meu valor para baixo? Porque nos meus 10 maiores valores, por exemplo, tem o meu dia de fechamento, tem a minha Black Friday, o Dia das Mães, que são dias críticos, né? E se eu ficar puxando esse valor para baixo, eu posso dimensionar o peso da LPAR errado, e aí vou ter consequências ruins, né? Para performance, para aumentar ciclos de CPU, se eu tiver alto uso dos vertical lows, etc. Então, como é que eu dimensiono o peso? Então, assim, essa média dos 10 picos, ela pega os 10 maiores valores, por exemplo, do mês, tirando o final de semana, tá? Que também vai puxar a média para baixo. Então, tira final de semana, feriado, pega o mês todo, todas as horas zero, sorteia do maior para o menor e faz a média dos 10. Repete isso para todas as horas, tá? E aí eu tenho a média dos 10 picos. Miro, deixa eu só interromper um minutinho. Oi. Teve uma pergunta se esse estudo aqui pode ser feito para qualquer tipo de partição, seja em ZVM, uma partição de Linux, ou aqui no caso somente se aplica a partição aqui ZOS. Sim, pode sim. Pode sim. Obrigado, Miro. Nada. E pode ser em MIPS e pode ser em percentual de utilização também. Fica até mais fácil de colocar o peso, porque o peso a gente não traduz para percentual. Então, quantos por cento do meu CAC essa LPAR vai precisar? Pode ser em percentual também. Mas aqui no caso está em MIPS. Beleza. Então, eu tento garantir... Então, cada linha dessa é um mês. Aqui nesse caso, eu coloquei só 4 meses. Mas o default que a gente usa lá são 6 meses. Por quê? Eu tenho uma visão histórica, uma visão horária, que, por exemplo, isso aqui é uma LPAR claramente que processa bastante workload online e pouco batch, né?
Dá para ver só com a curvinha dela. Ó. Aumenta às 10 da manhã, cai depois das 16. Enfim, eu tenho uma visão horária, então eu tenho que me planejar para todas as horas, né? Eu tenho uma visão histórica, porque eu tenho aqui vários meses. E mesmo tendo uma visão histórica, eu não deixei de contemplar os meus dias cruciais. Que eu dei exemplo aqui, fechamento, Natal, Dia das Mães, Black Friday, etc. Né? Então, como é que eu vou dimensionar? O legal é você ter o peso dessa L-par aqui no caso de 1.200, 1.300 MIPS. Se você não tem aquela folga, né, que normalmente a gente nunca tem folga, né? Sempre é aquele cobertor curto quando você vai fazer esse tipo de análise. Você puxa a MIPS para uma L-par, a outra fica com o pé descoberto, né? Então, vai depender aí do teu ambiente, se você tem folga ou não. Normalmente nunca tem muita folga, né? Então, vai, uns 1.200 MIPS, no mínimo, é necessário para cobrir essa L-par, a demanda dessa L-par, né? Então, aqui nesse caso, ó, foi 2019. Essa L-par passou a consumir mais, né? E eu tive que fazer essa análise para ajustar o peso dela. Então, depois dessa análise, eu peguei, ajustei o peso, tirei um pouquinho das outras, porque essa aqui é a minha principal de produção, é o meu Loved Ones, né? Eu comentei isso na reunião passada, então vou comentar um pouquinho mais no final, sobre os Loved Ones. Então tá, então eu fiz toda essa análise, beleza. Qual que é o segundo passo? Eu faço a simulação dessa mudança de peso aqui no ZPCR. Então, quantos por cento a mais, quanto de peso eu vou ter que dar a mais para essa L-par para eu ter, vamos supor aqui, 1.200 MIPS. Que aqui são L-pares diferentes, tá? Por isso que esse é outro ambiente. Mas a ideia é, com o ZPCR você pode brincar, né? Você já com o SMF 113 habilitado, já sabe qual que é o workload daquela L-par com relação à classificação do Relative Nest Intensity, né? Aquela classificação do LSPR. Com isso, o ZPCR já vai calcular quantos MIPS, também aqui ele vai colocar o nível, né, de lógico para físico, LCP para RCP ratio, que é os vertical high, mediums e lows. Então, o ZPCR ele já vai te ajudar a fazer esse assessment e vai te dar quanto de capacidade mínima você vai ter para aquela L-par. 10.288 MIPS. Você volta 10.288 MIPS. É suficiente para eu cobrir essa L-par? Segundo a minha média dos 10 picos, é. Então, beleza. Tá? Esse é o processo. Fazendo isso, você já garante que pelo menos 10.288 MIPS vai ser garantido para aquela L-par e todos os lógicos CPs usados para garantir esse peso vão ser os Guaranteed CPs, né? Vão ser ou high ou medium, tá? Com isso você faz um tuning a nível de cache. E como é que eu testo para ver se é assim mesmo? Você pode usar, por exemplo, essa planilhinha do Alan Meneville. Tem um cálculo também, mas não vai dar muito tempo da gente ir a fundo. Mas o cálculo é assim: é o peso da L-par dividido pela soma dos pesos, tá? E aí você consegue saber qual que é o seu peso por processador. Mas eu não posso entrar muito nesse assunto porque não vai dar tempo, tá bom? Mas a gente pode ter outras sessões aí. Mas com essa planilhinha, ele já colocou esse cálculo dentro da macro. Então é só você jogar esse input, porque dá para você importar do ZPCR aqui na planilhinha, ele te fala, né? Nessa configuração que eu estou testando, eu ajustei o peso.
Quantos high, medium e low eu vou ter? Ah, legal. Entendeu? Muito bem. Então, agora, eu dei, assim, exemplo de dimensionar L par, né? Ajustar peso. Mas você pode usar as mesmas ferramentas, né? Com algumas outras adicionais, para dimensionar processador. Então, vamos supor, existe a iminência de um upgrade. Eu vou ter que trocar de máquina. Por exemplo, naquele exemplo lá do com e sem pandemia, aquele cliente tem uma ZC12. Então, ele vai ter que migrar de máquina, né, para fazer o upgrade. Aqui, nesse caso, a Z14 ainda dá para fazer, a Z15, né, com certeza, que é a máquina mais nova, a Z13 já não dá para fazer, já está withdraw from market. Mas, enfim, vamos supor que eu tenho que mudar de mainframe para eu poder fazer o meu upgrade. Como é que eu dimensiono, faço essa análise de migração? Então, qual que é o primeiro passo? Uso o meu forecast, que é MIPS Table, que é aquele MIPS estático, que aqui não está calculado se nesse caso aqui, tá? Que no IBM ZPCA já vai estar calculado para você. Mas nesse caso aqui, que era da versão antiga ainda do TDS, era MIPS Table, aquele MIPS estático. Então, tudo bem, é só para eu ter uma ideia. Como é que está o horizonte desse cliente? Ele está subindo? Ele está descendo? Né? Será que não é interessante eu colocar um subcapacity model 500 em vez de 400? 400 é um processador muito, vamos dizer assim, menos potente, né? E eu estou crescendo mais aqui. Então, quem sabe com um subcapacity 500 eu não vou ficar melhor. Então, aí eu começo a fazer esse tipo de pensamento, tá? De escalabilidade, né? Planos para o futuro. Qual modelo seria mais interessante para mim? Tem clientes que está decrescendo, né? Então, putz, será que não é interessante eu ter processadores menores, porque aí eu vou descendo de pouco em pouco? Então, qual que é o segundo passo? Eu faço a escolha, baseado nesse MIPS Table aqui, eu faço a escolha dos processadores potenciais, né, dos mainframes potenciais que eu acho que vai ficar legal. Também baseado no meu conhecimento, né, do meu workload, usando o ZPCR, eu posso ver a tabela de MIPS mais adequada. Se eu vou olhar average, average high, low average. Ah, então eu tenho L-pares que são average high. E tem L-pares que são low, porque é só batch, etc. Então, qual modelo, qual linha aqui da tabela aqui da LSPR eu vou ler? Ah, eu vou pegar o pior cenário, né? É o average high. Beleza. Digo assim, imaginando que o average high é a tua L-par de produção, a tua L-par maior. Muito bem. Ah, então qual desses modelos aqui que podem ser meus potenciais mainframes, né? Os potenciais mainframes que eu vou migrar. E você pode fazer uma análise do ZPCR para cada modelo. Então, nesse caso aqui, olha, eu dei um exemplo. Né? Eu fiz uma análise de configuração de lógico, físico e peso para cada um desses modelos aqui que eu vou testar, né? Qual que é o passo 3? Se você tiver que migrar de processador, fazer um upgrade, você vai ter que engajar a IBM. Então, trabalhe, né, com os times de suporte IBM para poder fazer simulações, né? Como que vai ficar o seu workload? Aqui é um exemplo de simulação, né? Com relação às diferentes service classes, se vai ficar melhor ou pior em cada um desses modelos. Então é isso, pessoal. Eu estou tentando manter em 1 hora. Já deu 1 hora, Martino? Ixi. E Passa agora? rápido, né, Miro? Passa rápido, né? E olha que eu fui correndo, falei, isso aqui eu não posso detalhar, isso aqui não posso. E aí, o que a gente faz? Não, as perguntas foram respondidas, tá, Miro? Eu acho Uhum. que realmente é muito assunto, né? Quando a gente É fala muito de assunto. planejamento de capacidade, a gente ficaria aqui É. fácil umas 10 sessões, né?
Mas eu acho que né, a gente pode, eventualmente, aí bolar uma terceira, né? Se o pessoal quiser. Hoje a gente não teve quórum para terceira, né? Na primeira o pessoal pediu a segunda, né? Hoje o pessoal tá mais quieto aqui, Tá viu? mais quieto? Sim. Talvez eu falei muito rápido. Não, foi excelente, Miro. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui no chat as perguntas já foram respondidas, tá? O Fábio também colocou aqui, o Tadashi, já foram respondidas, tá? Então, por enquanto aqui não tem nenhuma pergunta, não. Então tá certo. Eu acho que. Então, eu queria cumprir o horário dessa vez, mas assim, eu pretendo fazer outras dessas aí, a gente vai se falando, né, Martina? Porque senão a gente vai passar demais. Aqui, as melhores práticas de relatório também é um conteúdo meio extenso. Não, eu concordo. A gente pode até eventualmente pensar, viu, Miro, entrar nas ferramentas, né? Fazer demo, entrar nas Exato. ferramentas é muita coisa. Então, só para não fechar assim, eu vou fechar as considerações finais, e aí depois a gente vê se vai ter outras partes, né? Se tudo correr bem, o analista de performance capacity, ele tem um trabalho silencioso, porque a ideia é a gente trabalhar proativamente, né? Tudo bem que vai ter dias aí que, meu dia de fechamento crítico, você vai ter que ficar monitorando, né? Somente performance. Mas capacidade, se você fizer um bom planejamento, você vai sempre se antecipar aos problemas, tá? E o que é necessário para você se antecipar aos problemas? O analista de capacidade ele tem que ser uma figura empoderada dentro da organização. O que eu quero dizer? Vamos supor que tenha que mudar o schedule de um job, né? Eu preciso mudar das 2 da manhã para 10 da manhã, esse job. Putz, será que eu posso? Né? Então, o analista de capacidade ele tem que ser aquele cara que esteja no ciclo de aprovação de mudanças, né? Porque uma mudança dessa pode afetar, vamos dizer, o restante aí do workload. Ou a aplicação, que eu vejo muito, né? Vai ter uma mudança drástica na aplicação. O analista de capacidade está lá medindo para ver que mudanças vão ser feitas, quanto a mais vai consumir essas mudanças ou não, né? Porque isso pode afetar bastante a tua utilização e se faltar capacidade vai afetar a sua performance. Então, o call to action é isso, empodere seu analista de capacidade. Não deixe ele ser aquele último a saber, né? Porque se ele ficar sabendo quando já foi feito, já não tem muito o que planejar, né? Já foi after the fact. E algumas dicas, né? Das pessoas que eu estou sempre pesquisando, vendo papers, blogs, eventos, né? Então, o Martin Parker, ele é meu mentor também, ele revisou esse conteúdo comigo, né? A Cathy Walsh, John Borg, também tenho bastante contato com ele. A Cathy Walsh é Distinguished Engineer de Performance Capacity. John Borg trabalha com ela. A Sherry Watson, ela não é da IBM, né? Mas eu sempre falo que quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Ela tem uma tuning letter que é paga, mas é muito boa. E o Ray Wicks, né? Eu recebi uma mensagem do Orzone, né? Que falou que vendo a minha palestra ficou com saudade dos tempos, né? Das aulinhas do Ray Wicks. E eu também tenho essa saudade. Eu lembro que quando eu iniciei, eu ia lá, bem menininha, lá com o caderninho na mão, ver as aulas dele, e ele já está aposentado. Mas muito do conhecimento, principalmente do início dos conceitos de capacity, eu peguei dessas aulinhas, desses caderninhos dele. É isso, gente. Muito obrigada aí pela audiência e a gente se vê. Legal. Miro, muito obrigado. Martino também. É sempre um prazer ter vocês aqui
como vocês mesmos disseram, né, o conteúdo é vasto, e a importância da área, do conteúdo em si também é bastante importante. Nós aqui da Iniciativa Z, a gente está sempre de portas abertas para a gente trabalhar demos, a gente pode também, você comentou lá inicialmente sobre os vídeos do YouTube, a gente tem o canal, a gente pode trabalhar, né, de um ambiente fechado para entregar alguns pacotinhos, é só uma questão da gente realmente combinar, sentar, ver o que o pessoal tem interesse. Então, por isso que o feedback de vocês, pessoal, também é bastante importante, mas a gente tem os mecanismos, interesse em continuar levando não só essa mensagem, mas tudo que é relacionado ao mundo de mainframe. Legal? Passamos 2 minutinhos aqui, mas mais uma vez eu queria agradecer vocês dois por terem trazido esse conteúdo, dado suporte para mais uma sessão da Iniciativa Z. Espero ver vocês aqui de novo. Vou deixar vocês se despedirem do pessoal aqui antes de eu encerrar. Deixa eu ver. Bom, obrigado, pessoal. Eu coloquei aqui o link da primeira sessão também, tá? Nos vemos na próxima. Obrigado, Miro. Excelente apresentação. Imagina, obrigada aí pelo pessoal, eu conheço alguns aí, muito obrigada pelo prestígio. Bacana, então, pessoal. Vou encerrar, então. A gente se vê na próxima. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.